tarde a todos. Vamos começar esta audiência que se realiza nos termos do número 1 do artigo 23 do Regulamento da Comissão da Ciência e Educação e, de acordo com o número 2 do mesmo artigo e do mesmo regulamento, cumpre-me, enquanto deputada designada, presidir esta reunião a pedido da Associação Bandeira Azul da Europa para a apresentação das suas preocupações nas suas diferentes áreas de atuação, com enfoque especial na resolução da Assembleia da República número 158/2018, que recomenda ao Governo que realize uma avaliação de impacto do programa da Ecoescolas. Assim, começo por cumprimentar o Dr. José Acher, presidente desta associação, e a sua delegação, doutora Margarida Gomes e doutora Catarina Braga, aqui presentes. Esta audiência tem prevista uma duração de 38 minutos, sendo que a Associação Bandeira Azul tem 20 minutos para a sua intervenção, subdividida em 10 minutos para uma intervenção inicial e 10 minutos no final da audiência para responder às questões que forem colocadas pelos deputados aqui presentes. Passo então de imediato a palavra ao Sr. Presidente para a sua intervenção inicial, que muito agradeço. Muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. Aqui a Associação Bandeira Azul da Europa, que deve o seu nome ao primeiro programa que desenvolveu, que foi o programa da Bandeira Azul. É uma associação não governamental na área do ambiente e da educação para o desenvolvimento sustentável, e foi constituída em 1990 e desenvolve as suas atividades através de vários programas. Só uma breve síntese dos programas que desenvolvemos. São o mais conhecido, também é o mais antigo, que começou, já fez 35 anos, que é o programa da Bandeira Azul. Depois, a partir de 1996, começamos a implementar programas na área escolar, portanto, Ecoescolas e os Jovens Portas para o Ambiente. Em 2005, o nosso contributo, criamos um novo programa que foi o nosso contributo para a década das Nações Unidas de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, portanto, o ECO 21, que depois veio a ter também, uns anos mais tarde, aquilo que nós chamamos um filho, que é o Eco-Freguesias 21. Portanto, ambos estes programas são programas para os territórios, portanto, para as comunidades. E, finalmente, temos também, que desde 2005, um programa para a área turística, para os empreendimentos turísticos e de hoteleiros e de parques de campismo e, portanto, tudo o que tem a ver com o destino turístico propriamente dito. O que caracteriza estes programas é sempre uma abordagem pela positiva e pela ação, portanto, procurando a alteração de comportamentos, sensibilizar as pessoas a todos os níveis, a nível coletivo, a nível individual, a adaptarem e alterarem os seus comportamentos no caminho daquilo que designamos a sustentabilidade. Nestes programas, a associação, além de ter já sido reconhecida como de utilidade pública, é uma associação totalmente independente e que também, desde o princípio, orienta a sua atividade pela forma de se autofinanciar, de forma a não carecer de apoios financeiros do Estado, mantendo-se assim completamente independente em todo o desenvolvimento dos seus programas. No caso presente que nos traz aqui hoje, e a nossa solicitação para vir a esta comissão, foi essencialmente as preocupações que temos relacionadas com os programas Ecoescolas. O programa das Ecoescolas e dos Jovens Portas para o Ambiente foi um programa, como eu disse, que nasceu ou veio para Portugal em 1996, portanto já fez 25 anos de programa. E só para vos dar uma ideia, é um programa cujos números, ao fim destes 25 anos, são bastante elucidativos e bastante explicativos da dimensão e do desenvolvimento que isto teve. Até agora, nós tivemos um total de 27.820 escolas inscritas,
das quais 21.331 escolas foram galardoadas. Já vamos explicar depois como é que é o processo de atribuição de galardão às escolas. Em termos de municípios envolvidos, atingimos um total, ao longo deste período, de 4.808, e de alunos diretamente envolvidos nestes projetos de ecoescolas, temos mais de 12.500.000 alunos envolvidos. No que toca aos professores, ultrapassam os 250.000 professores também aqui envolvidos. Antes de entrarmos no programa, queria já transmitir aos seus deputados as nossas preocupações têm a ver essencialmente com as seguintes questões. Nós, desde 1996, a Associação beneficia de um destacamento de um docente através do protocolo que foi celebrado entre o Ministério do Ambiente e o Ministério da Educação naquela altura, que previu os destacamentos de docentes para acompanhar projetos de educação ambiental em organizações não governamentais. Recorrentemente, o processo de renovação dos destacamentos é um processo complicado, incerto, inseguro e, por vezes, tardio. Chegou este ano e tivemos a desagradável surpresa de nos ser retirado o destacamento do docente que tínhamos connosco, que motivou um natural recurso da parte da Associação e que depois também, graças a esse recurso e essa reclamação, houve uma reversão da decisão, mas o que nos colocou uma incerteza muito grande na perspectiva deste acompanhamento, que no fim de contas é o contributo único que nós pedimos ao Estado em contrapartida do serviço que consideramos de grande valia para a comunidade, não só escolar, mas para a comunidade em geral. A outra preocupação tem a ver também com o acompanhamento da comissão, da comissão que está à volta deste programa das ecoescolas, e nomeadamente das direções regionais de educação, naquilo que é as visitas às escolas. Como vamos ver, nós temos um projeto de todas as escolas serem visitadas em cada 3 anos, portanto, isto, no fim de contas, a visita à escola é um aspecto muito importante de todo o processo e toda a dedicação que a escola tem relativamente à implementação deste programa, e essas visitas, que naturalmente são feitas e são acompanhadas por uma equipe nas quais estão presentes as direções regionais da educação, tem vindo a ficar muito aquém daquilo que estava programado e daquilo que estava acordado com os nossos parceiros em termos dessa visitação. E, portanto, isto já, aliás, foi no seguimento também de uma reunião que tivemos nesta Comissão em 2018, que a Assembleia da República emitiu a recomendação 158 de 2018 para promover, para recomendar ao Governo que fizesse um acompanhamento adequado e que medisse a avaliação do impacto do programa das ecoescolas, portanto, com todo o mérito que ele tem, e devolvidos estes anos, já não falando, logicamente, dos anos anteriores em que tivemos numa situação de pandemia em que as visitas passaram a ser feitas de alguma forma à distância, mas as visitas presenciais não foram ou têm sido retomadas de uma forma muito incipiente, o que condiciona grandemente depois no fim de contas, o reconhecimento que nós fazemos e o empenho que as escolas têm não tem essa contrapartida da visitação, que é sempre um momento importante na vida das escolas. Feito esta primeira introdução, eu pedi à Margarida Gomes para nos dar mais uma breve síntese agora do programa propriamente dito, e depois voltaríamos então a esta questão das preocupações no próximo momento. Se permitem, eu só dizer que, apesar de termos 10 minutos iniciais, e depois os 10 no final podem organizar o vosso tempo da forma. Sim, claro. Está bem? Apesar de ser importante para nós depois. Está bem? Exatamente. A ideia é fazer esta introdução para depois irmos agora. Okay. Vamos então ter
Tentar ser realmente rápidos. Aqui trazia alguns números. Portanto, o Ecoscolas é um programa internacional que neste momento está em 74 países do mundo. Nós em Portugal temos vindo sempre a crescer há 25 anos, quando começou em Portugal, portanto nós começámos 2 anos mais tarde do que no resto do mundo e este ano ultrapassámos então as 2.000 escolas inscritas. Uma das características é uma taxa de renovação muito elevada, quer dizer que as escolas gostam de dar continuidade ao programa. Em termos de implementação, considerando as escolas públicas, neste momento abrangemos já cerca de 32% das escolas públicas, portanto quase 1/3 das escolas públicas já estão no Ecoscolas. Analisando a distribuição, há depois regiões onde a implementação é maior, ali tem a distribuição dos municípios, também nas pastas está esta informação, e temos municípios que conseguem já o pleno das ecoscolas, quer portanto, no continente, quer nas ilhas, onde é mais fácil. Aqui está a distribuição por graus de ensino, portanto o Ecoscola está desde o jardim de infância à universidade. Este ano tivemos 60 instituições do ensino superior também inscritas e das quais 56 foram galardoadas, e tivemos também a novidade de, pela primeira vez, atribuir o galardão Ecocampus, que distingue estas instituições do ensino superior, que é um processo semelhante às ecoscolas, mas que depois tem uma estratégia ligada à Agenda 2030, que deve ser implementada pela instituição de ensino superior. Outra característica é o aparecimento dos ecoagrupamentos, portanto, agrupamentos 100% ecoscolas e de escolas que ajudam outras escolas, que nós reconhecemos como madrinhas, a entrar no projeto. Eu agora vou passar muito rapidamente, são algumas atividades que nós fomos fazendo ao longo do ano, temos sempre um galardão onde entregamos as bandeiras, eu vou passar que isto tem um vídeo, portanto, outros eventos regionais, a Madeira é muito ativa e temos sempre um encontro regional na Madeira, temos formação acreditada pelo Centro de Formação Contínua para professores, realizámos o ano passado 2 formações desse tipo e como existiu a pandemia fizemos muitas sessões online com imensa participação, isto portanto relacionado com o ano letivo anterior. Quando a pandemia nos deixou, voltámos ao terreno, tivemos por exemplo este projeto que tem a ver com limpeza de praias, tivemos o projeto dos ecocozinheiros em que pomos as crianças e jovens a cozinhar e que vamos manter este ano e estamos sempre em escolas com os municípios parceiros a participar em diversos eventos. Temos um conjunto de projetos que distribuímos às escolas, cerca de 20 este ano. Eles têm vários objetivos, têm aqui alguns, as hortas bio, a biodiversidade da minha escola, o ar que eu respiro, a alimentação saudável, geração de positrão, e este ano temos um novo, que são, então, os recreios com vida, que visam incentivar a inclusão também nos recreios, entre muitos outros. Portanto, os projetos visam desafiar as escolas a trabalhar determinadas temáticas que são aqui mais exploradas. Este é o exemplo dos recreios com vida, um novo projeto deste ano. Para a avaliação, temos avaliação interna e externa. A escola tem 2 momentos de avaliação, uma intermédia que acontece precisamente em fevereiro, que nós depois retificamos e depois no final do ano, quando se candidatam ao galardão. A avaliação externa é feita através das visitas às escolas e do nosso acompanhamento da análise da documentação. Após as visitas, que já foram aqui referidas, então reconhecem-se as escolas com melhor qualidade de trabalho. As visitas têm esse grande objetivo, acompanhar e reconhecer. São feitas, como já foi dito, não pela ABAE diretamente, com o apoio da ABAE, mas por entidade externa, a ADGEST, são estas as instituições que visitam as escolas, e temos aqui, de facto, um problema, porque tem-se vindo a acumular, nomeadamente na região norte-centro, norte e centro, e Lisboa e Val do Tejo, onde é mais grave, portanto, as escolas que não são visitadas por falta de recursos da ADGEST ou por falta de empenho, não sabemos bem, mas, nomeadamente em Lisboa, tem sido um problema. No norte e centro há esforço, mas há poucos recursos e, de facto, está a haver aqui, de facto, uma falta de acompanhamento nesta perspectiva das escolas. Estes são os resultados do ano passado das escolas visitadas, portanto, a maior parte foram no centro e na Madeira. Estes são os resultados, portanto, o orgulho na bandeira, a intervenção na comunidade, o envolvimento dos alunos são os pontos fortes que são verificados nas escolas. Já agora, os mais fracos são a monitorização, a avaliação e o espaço exterior da escola, o que é curioso, e, portanto,
estes são os resultados das visitas do ano passado e estes são os nossos parceiros. Em primeiro lugar, os municípios que nos apoiam. Neste momento temos parceria com quase 250 municípios. Depois a Comissão Nacional, onde está presente a APA, a DGE e outras instituições, o ICNF, a DGEST, etc. E depois os parceiros que apoiam os diferentes projetos. Muito obrigada mas conseguiram transmitir, de facto, o vosso brilhante trabalho. Portanto, relativamente à grelha, neste momento procede cada uma dos grupos parlamentares aqui presentes terão 3 minutos para as suas intervenções e, por isso, enquanto deputada designada, cabe-me também a mim intervir nesta reunião em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista. Assim, permitam-me que saúde novamente o Sr. Presidente e em si todos os associados, parceiros e voluntários e inicio esta minha intervenção por relevar o inestimável serviço que a vossa organização dedica à educação para o desenvolvimento sustentável e à gestão do reconhecimento de boas práticas ambientais ao nosso país. Quer através dos projetos conhecidos como a Bandeira Azul, Ecoescolas, Jovens Repórteres para o Ambiente, Eco 2021, Green Key. E gostaria também de transmitir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera de maior importância este momento da apresentação das preocupações de uma associação cuja missão passa pela promoção de ações de sensibilização, formação para públicos-alvos tão diversos como alunos de ensino básico, secundário e superior, operadores económicos na área de turismo e decisores locais, em prol do ambiente e do nosso desenvolvimento. Tendo presente o teor do pedido para esta reunião, em que a Associação considera a educação ambiental e a educação para o desenvolvimento sustentável como um instrumento transversais para todas as questões relevantes da gestão do ambiente e ordenamento do território e, como tal, o Estado deverá olhar para estas realidades, e estou a citar, e privilegiar a educação ambiental como área fundamental no âmbito dos conteúdos da educação formal e não formal, gostaria que da vossa análise nos enumerassem aspectos menos positivos que encontraram nas abordagens das escolas e autarquias a estas temáticas, quer a nível de conteúdos, quer a nível de projetos e como poderíamos melhorar a sua abordagem. E, por fim, considerando que na resolução da Assembleia da República refere a expansão da rede Ecoescola a todos os agrupamentos, bem como às instituições de ensino superior, e como aqui mostraram, já temos envolvidos um número significativo de instituições de ensino superior, gostaria de perguntar se das instituições de ensino superior aderentes ao projeto, quantas solicitaram basicamente a renovação e qual é que foi a mais-valia do envolvimento dessas instituições na Ecoescola e que desafios colocam ao futuro, para o seu futuro a este projeto. Muito obrigada. Passo desde já a palavra para a senhora deputada Cláudia André, que tem 3 minutos para a sua intervenção. Muito obrigada, senhora deputada, presidente desta reunião. Congratulo a equipa da ABAE pelo trabalho que têm desenvolvido, pelas causas que defendem e, como é evidente, por toda a educação que tem dado aos nossos alunos, que por sua vez acabam por transmitir às suas famílias e por isso contribuindo para um melhor ambiente, para uma melhor educação ambiental. A educação ambiental, como sabemos, é algo que está previsto e completamente contextualizado na Lei de Bases do Sistema Educativo, que, apesar de ter já bastantes décadas, já nessa altura estava salvaguardada. A propósito disso, temos assistido à proeminente produção de pareceres e de recomendações para a educação ambiental nas escolas, com os jovens e com os alunos, com os estudantes, e porque também temos essa noção, a noção de que aquilo que se aprende na escola, se for motivado e se for motivacional,
terá consequências nas famílias e, portanto, no mundo concreto e no mundo prático, ela terá efeitos. E, efetivamente, temos sentido que esta ação e esta atividade ambiental nas escolas se tem esmorecido um bocadinho, até porque penso que entendi um pouco isto nas palavras de Vossas Excelências, em alguns casos. Vimos com muita atenção, enfim, o vosso pedido de reunião, que, no fundo, queriam garantir e queriam ver melhor garantidos, se entendi bem, privilegiar a educação ambiental como área fundamental no âmbito dos conteúdos da educação formal, apesar de sabermos que ela, do ponto de vista curricular, já é abordada em muitas disciplinas, já é abordada em muitos níveis de ensino, mas, evidentemente, reconhecemos a sua importância para que esta educação formal seja depois reforçada através da prática e de atividades pedagógicas e lúdicas, que é então aí que entra a Ecoescolas e que entra todas as atividades que também desenvolvem nas escolas através do Ecoescolas. A resolução da Assembleia da República 158, mas também a 157 de 2018, já recomendavam a promoção e o reforço da educação ambiental nos diferentes níveis de ensino. No caso da 158 era especificamente dirigida a Ecoescolas, no caso da 157 recomendava uma promoção educacional ambiental para os ensinos básico e secundário. Também nesse sentido, há uma resolução do Conselho de Ministros que fez, de alguma forma, enfim, recomendou e pensou, então, numa estratégia nacional para a educação ambiental. O PSD tem dado conta de que esta recomendação, ou que, no fundo, esta estratégia não tem tido os efeitos práticos desejáveis e, por isso, submetemos até há relativamente pouco tempo uma recomendação ao Governo, que estará para ser discutida brevemente, para determinar o que determina o processo de revisão e atualização da Estratégia Nacional de Educação Ambiental face ao Horizonte 2030 e que determina a existência de núcleos dedicados, onde entra perfeitamente o Ecoescolas, a atividades de educação ambiental em todos os agrupamentos escolares. Penso que também é uma das pretensões da Ecoescolas. Portanto, isto para dizer que o PSD está preocupado na educação ambiental nas escolas, porque sabemos a sua importância enquanto conteúdo e depois a sua importância na sociedade, porque sabemos que é o melhor meio para chegar à sociedade em geral, à comunidade em geral, será exatamente através das crianças e dos jovens. As duas perguntas que trago são simples, penso eu. Em primeiro lugar, qual é o total de alunos envolvidos em Portugal e diretamente no projeto Ecoescolas, ou seja, aqueles que estão inscritos no clube de Ecoescolas? Em segundo lugar, quando pareceu-me que, daquilo que ouvi, quando se diz que atualmente há a sensação de que as escolas estão menos próximas, estão menos aderentes ao projeto e a desenvolver o projeto, as escolas, com certeza que também percebi pelas direções regionais de educação, e a pergunta que trago é, considera que existe menos proatividade ou menor proatividade ou, enfim, menor adesão por parte do Ministério da Educação e das suas direções regionais a esta atividade e à defesa do ambiente dentro das escolas em atividades como estas, ou pensa que, ao contrário, consideram que o Ministério está, e as escolas, portanto, mas sobretudo vindo do Ministério, vêm todos os meios necessários para que este projeto Ecoescolas se efetive e se concretize na sua plenitude. São estas as minhas duas questões. Muito obrigada. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Metado Chega. Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Aqui. Saudar, só estamos 2 deputados, 3, saudar os grupos parlamentares presentes e os ausentes, claro, também todos os presentes, mas uma palavra muito especial ao Dr. José Archer, à doutora Margarida Gomes e à doutora Catarina Braga. A apresentação que fizeram da Associação Bandeira Azul da Europa deu uma dimensão, de facto, que merece todo o respeito, porque é uma instituição já com um percurso histórico absolutamente respeitável. E tomei boa nota da dimensão da missão cívica que cumpre, esta de alterar comportamentos em favor da sustentabilidade.
E esta dimensão que o Sr. Presidente fez questão de sublinhar, de ser uma associação independente e sem apoio do Estado, o que é fundamental para este tipo de atividades. E nos 3 minutos que tenho, queria começar pelas preocupações que manifestou. A primeira tem a ver com as dificuldades no destacamento dos docentes para apoiarem o projeto, a dificuldade da renovação desse tipo de apoio, um apoio que acaba por ser retirado. Nós temos tido, isto é uma questão mais geral, nós temos manifestado ao longo de meses críticas com a gestão financeira do Ministério da Educação. Quer dizer, há um desequilíbrio enorme em muitos aspectos que tem a ver com o crescimento dos currículos, tem a ver com órgãos intermédios do Ministério da Educação que não funcionam e depois este tipo de projetos acaba por pagar porque nós muitas vezes não queremos apontar para a questão geral da gestão financeira do Ministério da Educação e que inclui outro tipo de dimensões. Portanto, aqui está a resposta do Partido Chega, tomamos boa nota destas questões, mas inserindo em problemas mais gerais. E outro aspecto que também tem a ver com o anterior, esta questão do não acompanhamento da Comissão pelas Direções Regionais de Educação, quando o projeto quer se deslocar à escola, neste ciclo de 3 anos. Portanto, isto que tem ficado muito aquém e eu insisto na nota, nós temos que repensar toda a estrutura do ensino, esta questão dos currículos, porque é que isto acontece, porque é que nós temos apoios que às vezes percebemos que não funcionam ou não dão respostas para aquilo que a sociedade e os alunos precisam, e depois temos projetos que de facto merecem apoio e ficam um pouco para trás. E uma primeira questão que eu queria colocar é nós temos um projeto de resolução, o 58 de 2018, que deveria avaliar o impacto deste projeto Ecoescolas. Se essa avaliação foi feita ou tem sido feita com regularidade. Isto é, nós estamos a implementar, o programa Ecoescolas está a implementar um projeto com uma grande dimensão cívica. Esses projetos têm sempre aspectos que funcionam e aspectos que não funcionam. São projetos que vivem muito de equilíbrios sensíveis, mas é preciso saber que equilíbrios são esses. Estudar, avaliar, ter dados que digam aquilo que está bem, aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Depois, uma outra nota que acaba por ser uma questão, o projeto Ecoescolas, no fundo, na relação com o Estado, tem aqui 2 grandes entidades. Uma o Ministério da Educação, a outra os municípios. Portanto, saber se a vossa relação é distinta com estas 2 entidades. Ou se, para responder os problemas que estão aqui levantados, se estas entidades não deveriam elas mesmas ter uma coordenação para depois responderem melhor às exigências do projeto Ecoescolas. Porque se os municípios forem num sentido, o Ministério da Educação no outro, a questão fica mais difícil racionalizar esse tipo de projetos. Portanto, feitas as questões, como eu vou assumindo o papel de político, tem sempre aqui uma parte de fair play, de alguns reparos. Não são propriamente perguntas, são sugestões de reflexão. Uma é esta. Tem consciência, como nós temos, que muitas vezes as escolas estão sobrecarregadas de projetos e têm que fazer escolhas. Se o próprio projeto tem essa preocupação, porque eu colocar um toque ligeiramente provocatório, que é este. Portanto, a missão essencial da escola é ensinar português, matemática, pronto. E depois vêm os projetos para as escolas. E se muitas vezes estes projetos não acabam por sobrecarregar, ou não correm esse risco de sobrecarregar, que se não há aqui escolhas que se têm de fazer. Depois, neste projeto, houve uma dimensão que eu tomei, várias, há aqui formação cívica, moral, ética dos alunos, social, para aí fora, mas há aqui uma dimensão muito importante, que é esta. Nós temos currículos sobrecarregados que fecham os alunos nas escolas e os retiram da integração social nas comunidades, nos clubes, nas associações. E há aqui uma dimensão deste projeto que me parece absolutamente fundamental, quando desenvolve iniciativas para além das escolas junto das comunidades. Portanto, aquilo que mostraram da limpeza das praias é um exemplo claro que é... já estou no tempo.
do que é pronto, eu tinha, mas é um exemplo claro do que é a missão cívica de uma instituição aplicada às escolas, que está a retirar os alunos e inseri-los nas comunidades. Pronto, eu tinha isto, o tempo é muito apertado, eu tinha mais alguns reparos, mas enfim, fica para a próxima e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Para o Sr. Presidente, que fará a sua. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou tentar conjugar aqui as respostas a todas as questões que nos foram colocadas e que muito agradeço. Algumas delas acabam, as respostas vão se entrecruzar entre as diversas questões. Eu começando pela primeira questão, que era as abordagens das escolas, o que nós consideramos aspectos negativos e positivos, eu diria que a parte dos aspectos, um aspecto a realçar, que também aqui já foi referido pelos senhores deputados, desta componente da educação não formal, a nossa experiência mostra-nos que, de facto, haver espaço dentro da escola para uma integração não formal, mas que perfeitamente integrada com a currícula académica dentro da escola, é muito interessante e tem resultados muito interessantes e positivos para a própria organização da escola, na medida em que leva a que haja além da inclusão, haja uma integração maior da comunidade escolar, portanto, dos alunos, dos professores, em torno de tudo aquilo que, de facto, de todas as matérias e de toda a vivência da escola. Quero dizer que a escola, se estiver simplesmente centrada na parte curricular, vai perder muito do seu desenvolvimento e não chega a caracterizar-se como escola. O que nós temos aprendido com as ecoescolas ao longo destes anos é que uma ecoescola, a partir do momento em que implementa o programa e que consolida o programa, passa a ser uma escola aberta para a comunidade, deixa de ser uma escola com muros, portanto passa a ser uma escola perfeitamente aberta, uma escola com preocupações de inclusão e com preocupações de acompanhamento de todos os alunos, uma escola com mais abertura para perceber as dificuldades e as diferenças de cada aluno que a frequenta, e é uma escola também muito mais virada para a comunidade. Portanto, quer a nível, começando logo pela formação do próprio Conselho Ecoescolas, que é o primeiro elemento dos 7 passos que constituem o programa das Ecoescolas. O Conselho Ecoescolas, que é centrado nos alunos, tem necessariamente que ter docentes, pessoal auxiliar, pais e outros elementos da comunidade, para além do município, agentes locais, meios de comunicação, portanto, que, no fim de contas, ajudam a escola, intervêm na escola e ajudam a escola a exteriorizar e a ser escola também fora dos seus muros e das suas paredes. O outro aspecto muito positivo que reconhecemos e depois já vou dizer quais são as dificuldades desta implementação, é que a ecoescola acaba por ser o primeiro exercício de cidadania que os nossos jovens têm desde muito pequeninos. E é nesse exercício de cidadania que eles, ao longo do tempo, e normalmente uma ecoescola vai acompanhando os diversos ciclos de ensino, começando pelo pré-escolar, o primeiro ciclo, o segundo, terceiro ciclo, o secundário, e depois entramos no superior através do Ecocampus. Esse acompanhamento e exercício de cidadania, o que nos leva é que, ao longo destes anos, estes 25 anos, nós temos já verdadeiramente várias gerações de ecoestudantes que são hoje pessoas ativas muito mais bem preparadas do que outros que naturalmente não puderam beneficiar dessa experiência. As dificuldades é que, de facto, tem havido, já houve mais e agora neste momento há menos, disponibilidade, quer de tempo, quer de própria organização do tempo escolar, para este tipo de desenvolvimento de projetos dentro da chamada educação não formal e da implementação dos projetos. O que leva aqui as escolas, quando abraçam o projeto das ecoescolas, vivem muito da dedicação e da disponibilidade dos professores e também das direções e, portanto, que acabam por ir buscar tempo extra pelo empenho e pela dedicação e pelo entusiasmo, que não deixa de ser gratificante, porque o resultado
e o entusiasmo e a energia dos alunos leva a que, de facto, eu também, se tivesse numa escola com um professor, também com certeza que teria muito gosto em implementar um projeto. E às vezes as escolas, nós falamos aquilo que o Sr. Deputado referia de que haverá projetos a mais. Pode haver projetos a mais. Agora, também nós o que levamos às escolas e convidamos as escolas, nós temos uma míria de projetos, temos 20 projetos para este ano implementados, mas naturalmente que não são todos os projetos para implementar em todas as escolas. Cada escola, de acordo com as suas características, vai buscar os projetos que considera mais adequados. Se olharmos, por exemplo, para as hortas biológicas, nós temos cerca de 500 e tal escolas com hortas biológicas, que é um trabalho extraordinário, que não só fazem os seus próprios produtos que usam na cantina, ou que fazem feirinhas para vender à comunidade local, mas é um contacto direto e, portanto, até quanto mais não seja, pelo aspecto exterior da escola, a escola beneficia imenso desse trabalho. Nos Muros com Vida, foi um projeto que lançamos há 2 anos ou há 3 anos, em que as escolas os alunos foram convidados a pintar os muros da escola com temas de biodiversidade, portanto, todos os anos lançavam um tema diferente, e tivemos trabalhos extraordinários de implementamento das escolas, naturalmente com o apoio das câmaras. Aqui também entramos com a colaboração e com a ligação das autarquias, e aí também, como um aspecto muito importante, a escola, para ser ecoescola, tem naturalmente o apoio da autarquia. Portanto, uma declaração que a autarquia faz, por isso é que nós temos parcerias firmadas com 255 ou 252 ou 3 de municípios em Portugal. Eu penso que não há mais ninguém que tenha tantas parcerias com municípios do que nós. Mas de facto, funciona porque há uma corresponsabilização da própria autarquia em apoiar a escola, em tudo aquilo que a escola quer promover, dentro e fora dos seus muros. Portanto, eu diria que a preocupação que nós continuamos a sentir é, por um lado, alguma falta de estabilidade na manutenção do espaço suficiente para os professores poderem ter uma carga horária que lhes permita ter algum tempo livre para projetos, para a educação não formal, porque depois é agregadora e os resultados, aí já vamos depois a seguir falar na avaliação, de facto, no seguimento daquela resolução. Avaliação houve, mas foi feita por nós, mais ninguém fez a avaliação. Nós temos a noção da avaliação e dos resultados que a implementação do programa das ecoescolas tem nas escolas em geral, a todos os níveis, começando dos mais pequenos e indo até naturalmente com mais impacto no ensino superior, porque depois a capacidade de organização também é melhor. Relativamente ao ensino superior, depois eu pedi à Margarida para responder, em termos nas outras questões, número de alunos envolvidos. Este ano temos diretamente envolvidos 816.946 alunos nas ecoescolas. Portanto, é uma comunidade muito interessante, é um número expressivo. Portanto, daqui é o que eu digo, daqui vão sair gerações de ecoestudantes que vão ter, com certeza, que têm impacto no nosso país quando entrarem na vida ativa, propriamente como responsáveis por tomar decisões a outros níveis. O que é que nós gostaríamos de ter? Possibilidade que os professores tivessem para ter mais espaço para isto, ter o desporto escolar, voltar a ter o desporto escolar como uma atividade de facto integrada também dentro da currícula, porque nós promovemos imensas atividades ao ar livre, mas a integração com o desporto escolar era algo que nós consideramos que é... Tem tempo para o desporto escolar para as bibliotecas e não para as ecoescolas. Sim? Sim. Mas deveria estar integrada às ecoescolas, claro. Porque há, de facto, era isso que a Margarida me estava a referir, porque há tempo para as bibliotecas e tempo de coisas, mas não há tempo para as ecoescolas e, naturalmente, que considerávamos que deveria ter. Em termos de relacionamento, Margarida, pedia-lhe então para dar uma nota sobre o ensino superior, sobre as instituições de ensino superior. Então, há pouco perguntaram o número de alunos envolvidos, eu penso que era em todos ou só no superior, já agora? Em todos. Portanto, 816 mil, no ensino superior houve cerca de quase 80 mil alunos que participaram.
Sim, houve uma grande renovação, portanto, as escolas que participaram o ano passado continuam a participar este ano. Aliás, é uma característica, isto é um programa, não é um projeto, é um programa porque há continuidade, que engloba muitos projetos e também muitos outros projetos da escola. Contrariando um pouco aquela observação, e peço desculpa ao Sr. Deputado, isto não é mais um projeto para a escola, é um programa guarda-chuva que permite englobar diferentes outros projetos. E também não trabalha só em termos de educação não formal. O programa Ecoescolas existe nos currícula, existe nas disciplinas. A biologia, a matemática, o inglês, o português contribuem para os Ecoescolas no seu currículo. Portanto, há um conjunto de situações que contribuem para o Ecoescolas e, portanto, digamos que não é mais um projeto, o Ecoescolas tem vários também, em que eles podem aderir voluntariamente, mas é mais um programa e um método de trabalho dentro da escola. Já agora, só mais um número. As escolas enviam-nos uma lista de todas as atividades que vão fazer durante o ano. Nós, o ano passado, tivemos 41.500 atividades realizadas pela nossa rede, portanto, durante o ano todo. Era só aqui mais uns números esclarecedores. Pronto. Agora, se me permite também, só agora para concluir, não, isto tem a ver, de facto, que a doutora Margarida Gomes é a nossa docente destacada ao abrigo do protocolo com o Ministério do Ambiente e com o Ministério da Educação, que nós saudamos desde o primeiro dia e temos, que eu acho que, aliás, já disse a vários ministros da Educação ao longo do tempo, que é a professora mais rentável que ele tem dentro do Ministério, porque trabalha em 2.024 escolas, com um único vencimento, e no final do ano, isto é um relatório que eu depois tenho todo o gosto em deixar aqui, o relatório das atividades que mandamos para a APA todos os anos, relatórios das atividades, portanto, desenvolvidos pela coordenação, porque a Margarida funciona como nossa coordenadora pedagógica para todos os projetos das escolas, e, de facto, eu acho difícil rentabilizar tanto um docente e que causou-nos muita mágoa este ano sentirmos, de facto, que fomos pura e simplesmente descartados e, portanto, a ponto de termos que fazer uma reclamação jurídica bem fundamentada para que nos darem razão. E, portanto, é estas incertezas que nós não gostaríamos. Não faz sentido. Não faz sentido termos estas angústias sempre que chegamos ao momento de apresentar os relatórios, temos tudo pronto. Quer dizer, e comparado com os outros destacamentos, eu acho que aquilo que diria que acho que estamos a léguas de distância em termos de aproveitamento do docente destacado e causa-nos alguma angústia sentirmos estas dificuldades. Desculpe o tempo, era muito interessante e seria, para nós, gostaríamos imenso de estar a ouvir. Agradeço desde já a entrega, farei chegar a quem de direito, ficará na comissão para sei. Sim. Já agora ia ele perguntar se nós podemos ficar com a vossa apresentação. Podemos? Pronto, era porque pode ser interessante para qualquer um de nós. Muito obrigada, sim. Muito obrigada também.